Olá, meus amigos, estamos começando mais um culto da Igreja da Graça no seu lar. Nossa igreja aqui do Monte das Oliveiras, Manaus. E quem vos fala nesse momento é o pastor Sérgio Donizete. E peço licença para entrar na tua casa, no teu lar. Hoje é quarta-feira, o nosso culto da Sagrada Família. A Bíblia diz assim: aquele que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo e negou a fé. Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E como isso é importante, uma casa que sirva a Deus. Não é que uma casa que sirva a Deus não vai ter adversidade ou lutas, dificuldades, mas sabe que tem quem a recorrer, que é o Senhor nosso Deus, como ajudador. Vamos fazer como nós fazemos na nossa igreja, aqui no Monte das Oliveiras. Esse é o nosso momento de adoração, esse é o seu culto na sua casa. Lança esse culto pelo YouTube aí no seu televisor, aumenta o seu celular, você está assistindo pelo celular, para que o máximo de pessoas possam estar aí recebendo essa palavra. Então coloque a mão no teu coração, feche os seus olhos. Pai, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré, nos colocamos diante de Ti nessa quarta-feira da Sagrada Família. Visita cada família, Senhor. Visita com Teu poder para transformar, restaurar. Pai, liberta esta família que está cativa, prisioneira, Deus. Que o Teu poder alcance a cada um, em o nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo de Deus. Nós queremos Te adorar, Pai. Enche a nossa casa com a Tua presença. Encha o meu lar de Tua presença. Só Tu és digno de reverência. Encha o meu lar. Encha o meu lar de Tua presença. Só Tu és digno de reverência. Diga: minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Comprometidos a viver em santidade, dobrando os joelhos só para Ti. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. 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 Diga mais uma vez: encha o meu lar. Encha o meu lar de Tua presença. Só Tu és digno de reverência. Encha o meu lar. Encha o meu lar de Tua presença. Só Tu és digno. Só Tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Pai, foi o que Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E da mesma forma, Pai, nós profetizamos isso sobre a nossa casa, sobre a nossa família, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Pode abrir os seus olhos. Como é bom estarmos na presença dEle e podemos profetizar isso.
eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero trazer uma palavra aqui. Hoje é a reunião da família. E a reunião da família, nós trazemos uma palavra voltada para a família, sobre conflitos familiares, o que acontece dentro de uma casa, para que você possa também saber o que fazer, porque um lar não nasce pronto, um casamento bem sucedido não nasce pronto. E a realização disso requer muitas e muitas palavras que penetrem ao nosso coração e que nos conduza também a uma nova postura em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3, versículo 2 e 3. O título da nossa mensagem é: precisamos saber a hora de calar. É o desafio, né? Saber a hora de calar. Ficar calado. O texto diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. E se alguém não tropeça no falar, é perfeito o varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. E eu quero que você preste muita atenção nisso, sobre refrear a sua língua. A maioria das pessoas hoje vive um mau momento dentro do seu lar, da sua casa, e você vai perceber que é muito por aquilo que falamos. O que o marido fala, o que uma esposa fala, o que um filho fala, no calor do momento, nós somos tomados por algumas situações e deixamos que as nossas próprias palavras destruam a nossa casa. E quando é que é a hora de calar? Porque não é fácil. Um filósofo dizia: é mais difícil viver com as pessoas. Sabe por quê ele dizia isso? Porque as pessoas têm dificuldade para se calar, ser contida nas palavras. E é isso que eu quero tratar aqui, porque o que está destruindo a tua casa é o que você fala, é o que gera toda essa discussão, é o que cria essa tempestade. Às vezes vocês poderiam estar numa quarta-feira muito bem, um domingo muito bem, um passeio muito bem, mas tudo uma coisinha que fala já gera uma confusão, uma discórdia. Agora, como fazer isso? Como ser, como a Bíblia fala, esse varão perfeito, capaz de refrear a sua língua? Como pôr freio em nós mesmos? Quando saber a hora de se calar? Porque é difícil. Sabe por que as pessoas não se calam? Porque elas acreditam nas suas razões. Por que você não se cala? Não, porque eu tenho razão. Por que você não se cala? Porque eu estou certo. Eu estou certo. E quando eu estou certo, não há quem me faça ficar calado, não é assim? Quantas pessoas que eu já ouvi assim? Sabe por que algumas pessoas não se calam? Porque não aprenderam. A verdade é essa. Tem gente que não aprendeu. Tem gente que não se cala porque não gosta da ideia de estar errado, sabe? Quer sempre estar certo. Tem gente que não se cala porque não sabe, de fato, relevar, ser tolerante o que o outro diz. Algumas pessoas não se calam, sabe por quê? Porque não aceita a ideia do empate, ou do embate, ou não aceita ser desafiado. Ninguém pode falar, a última palavra final tem que ser a minha palavra. Se não for a minha palavra, eu não me calo. E aí a tua casa acaba virando uma destruição. Só que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 17, versículo 28, até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio. Olha só o que a Bíblia diz. Até o tolo que se cala será reputado como sábio. E de repente a Bíblia fala assim: olha, se calar às vezes é a melhor coisa. E às vezes a gente age com essa tolice dentro da nossa casa, produzindo mágoa, produzindo ódio, sabe?
eu quero que você entenda, eu não quero tornar de você uma pessoa que fica sempre calada, não fala nada em qualquer situação, não é isso. Duas coisas indicam fraqueza: calar-se quando precisa falar, sabe? Representa fraqueza. Calar-se quando é preciso falar, e falar quando é preciso se calar-se. E às vezes a vida é assim, e nós precisamos aprender a lidar com isso, saber a hora de falar e a hora de ficar calado. E a pergunta é aqui para nós: quando eu tenho que ficar calado, pastor? Quando o meu marido tem que ficar calado, porque ele está ouvindo a mensagem aqui agora, ó. Quando a minha esposa tem que ficar calada, ela está ouvindo a mensagem, pastor. Meu filho está ouvindo a mensagem comigo, quando que a gente deve se calar? Eu vou dizer para você, em Provérbios capítulo 21, versículo 23, a Bíblia diz assim, ó: quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Eu quero que você entenda, quando é que é a hora de eu ficar calado? Se o que tem para dizer não é belo, não é bom, é melhor o silêncio. O que você tem para falar não é belo, não é bom, é melhor ficar em silêncio. Porque o texto diz para a gente ser cuidadoso no que fala, muito cuidado no que fala. Porque se eu não for cuidadoso, eu gero o quê? Sofrimento. E talvez a tua casa está sempre sim sofrendo, mas você não presta atenção no que você está falando. Talvez você precisa calar-se, porque o que você vai dizer não é belo. E às vezes o silêncio é tão bom, não dizer nada. Talvez a pessoa vai até dizer para você: você não vai falar alguma coisa, não vai dizer alguma coisa, não vou falar nada. Por que você não vai falar nada? Porque o que eu tenho para falar não é belo e nem é bom. Então o que eu vou falar só vai gerar sofrimento, só vai gerar destruição para minha casa, então eu prefiro ficar calado. Qual outra ocasião que eu devo me calar? Em Efésios capítulo 4, versículo 29, diz assim: não diga palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que vão ajudar os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessita, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Quando eu tenho que me calar? Quando as palavras vão causar mais estrago do que conserto. Para e pensa, o que você vai falar? O que vai causar mais estrago do que conserto? Porque a ideia desse texto é que quando eu vou falar, é para ajudar as pessoas a crescerem na fé, ajudar quem está próximo, para quem vai ouvir. Se o que eu vou falar vai gerar mais estrago, então eu não estou ensinando para você ser omisso não, mas é fazer a leitura certa. O que eu vou falar vai causar um estrago, porque tem gente que é assim, tem gente que parece que quer ver o circo pegar fogo, tem gente que quer ver a coisa ficar feia, quer ver as pessoas se brigando uma com a outra, se debaterem uma com a outra, e na verdade, a Bíblia fala para nós, o que nós fomos transmitir, seja o bem para aqueles que ouvem. Então, o que eu vou falar vai causar estrago no casamento, melhor não falar, melhor silenciar. E talvez você não percebeu, o que você fala vive causando estrago. Quando é que eu tenho que me falar? Terceiro, em 1 João capítulo 3, versículo 18 diz assim: meus filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas por obras e verdade. Quando é que eu tenho que me calar? Quando as minhas palavras não têm poder de convencer, porque as minhas atitudes falam por si só. Tem hora que você não precisa ficar debatendo. Sabe por quê? Porque as suas atitudes valem como palavras.
É o que o texto diz para a gente não amar só de palavras, mas de atitude. É a mesma coisa aquele marido que fala assim, ó, não, meu amor, eu te amo, mas ele não demonstra. O que ele demonstra? O que ele faz? Aí é aquela pessoa que só ama de palavras, que só tem discurso. E às vezes eu não preciso ficar falando, ficar discutindo. As minhas próprias obras falam por si só. A minha própria maneira de agir vai provar o contrário. Então você não precisa ficar debatendo, tentando provar, tentando mostrar. E o mal das pessoas são esses nos dias de hoje. Elas tentam provar em palavras, enquanto na verdade as suas atitudes estão tão longe daquilo que ela fala. Uma vez eu falei para o irmão, irmão, o que eu faço para que a minha esposa volte? Eu falei, irmão, é simples, você tem que mostrar para ela que você ama de verdade, você está arrependido. Enquanto a tua esposa não vê frutos de arrependimento em você, ela não vai querer voltar, ela não vai querer estar com você. Ah, mas já disse para ela que perdoa. Não é a gente chegar a dizer, me perdoa, está tudo certo, vamos viver. Não é assim, não vai funcionar. Alguém do outro lado está ferido, alguém do outro lado está machucado. Então é isso que eu quero que você entenda. Que quando é que é a hora de eu ficar calado? Quando os meus argumentos vão provar que eu amo, vão provar que eu estava certo. As suas atitudes vão provar. Então por isso você não precisa mais ficar batendo boca. Quarto e último, quando é que eu tenho que ficar calado? Quando o amor quer falar. Preste atenção nisso aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 10, diz assim, ó: mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O apóstolo Paulo fala sobre o amor, 1 Coríntios capítulo 13, que se não tivesse amor nada disso seria, que o amor é o maior dom dos homens, né? Ele fala, eu poderia fazer obra, poderia fazer isso, poderia fazer aquilo, mas se não tiver amor de nada teria. E é isso que eu quero que você entenda. Sabe, tem hora que você não precisa falar, precisa, porque o seu amor vai demonstrar. Então é melhor se calar, é melhor ficar quieto. Talvez é isso que você tem que começar a praticar no teu casamento. Talvez você que está me assistindo hoje, é o que vocês precisam praticar dentro da sua casa. É o que está faltando. Chega esse negócio, eu estou certo, eu quero ficar certo. Isso não vai levar a lugar nenhum. Essas discussões estão acabando com vocês. Essas discussões estão ferindo a cada dia mais o teu casamento. Está transformando um homem magoado, uma mulher magoada, um filho ferido dentro de casa. Não está levando a lugar algum essas agressões de palavras. Não adianta, isso não vai mudar a tua casa, não vai melhorar o teu lar. Mas agora eu acredito nisso, que há momentos nós devemos nos calar. Não pelo sinal de omissão, mas saber a hora certa, o momento certo. A hora de colocar as melhores palavras, o momento certo de falar. Como as próprias Escrituras diz, quem é cuidadoso no que fala, evita sofrimento. Então, seja mais cuidadoso. Se a pessoa está assistindo com você, dá um toquinho no ombro dela e fala para ela assim, ó: seja mais cuidadoso naquilo que você fala para mim. Fala um para o outro isso aí dentro da sua casa. Amém? Vamos fazer essa oração junto? O salmista Davi disse assim, ó: coloca um guarda na minha boca. Porque ele sabia que ele poderia ser pesado de palavras. Então, peça para Deus hoje. Vamos fazer essa oração aqui agora. Pai, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré, há pessoas que precisam se refrear nas suas palavras, meu Deus, porque é o que destrói essa casa, é o que destrói esse lar, o que destrói esse casamento, são as palavras. A tua palavra diz que a morte e a vida estão no poder das palavras, e quem a bem a utiliza comerá do seu fruto. Meu Deus, a morte tem chegado nessa casa por causa das palavras. Tantas palavras malditas que estão nesse casamento, tantas palavras ruins que estão dentro desta casa. Meu Deus, e a tua palavra diz
que nenhuma ferramenta vai prosperar. Toda língua e juízo eu condeno agora. Condena todas as maldições de palavras que está na sua vida, minha irmã, no teu casamento. Talvez você disse que seu casamento não vai para frente, já acabou, e nesse casamento não há mais amor. Talvez você disse para ela: eu não te amo mais. Tantas palavras destrutivas você já usou nesta casa, você já usou nesse casamento. Agora é hora de você pedir perdão para sua esposa, pedir perdão para Deus. Pai, eu peço a tua manifestação. Quebre as cadeias do inferno, quebra toda a obra do diabo dentro desta casa, dentro desta família, em o nome do Senhor Jesus. E o teu poder se manifeste, Pai. Restaura esta casa, Senhor. Restaura este lar. Assim como está escrito que tudo foi criado através das palavras, que através agora das boas palavras venha a ser construído um casamento de sucesso, uma família abençoada através das boas palavras, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Olhe para mim agora. Use as boas palavras para construir uma casa abençoada, um lar abençoado agora. Você pode construir, você pode arquitetar uma nova casa, tudo através das suas palavras. Se essa mensagem falou com você, compartilhe ela com mais amigos, parentes, vizinhos. Se você conhece uma pessoa que não consegue ficar calada, envie essa mensagem para ela também. Ajuda ela a se libertar, a vencer. Eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal. Se inscreva no nosso canal IGD Monte das Oliveiras. Está aqui no rodapé meu telefone para visita, agendamento, atendimento. Aquilo que você precisar de mim, estarei pronto para te ajudar. Em nome do Senhor Jesus. E eu fico por aqui, meu forte abraço. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Deus ao Senhor, minha casa e eu serviremos ao Senhor. Diga mais uma vez: encha o meu lar, encha o meu lar de tua presença. Só tu és digno de rever.